Ok, girls, então vamos começar. Se tá bem para todo mundo, tem alguém se derretendo de calor aí, além de mim? Meu Deus, gente, aqui no Rio Grande do Sul tá fechando os 42 graus, nunca foi tão quente. Tá demais, 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 demais. Vamos lá. Hoje nós vamos, então, para o desenvolvimento das ideias de warm-ups, né? Olha eu aportuguesando a palavra warm-up, né? Da ideia de warm-up de ontem. Vamos lá, então. Já sabem, qualquer dúvida, qualquer contribuição, é só me interromper, porque se vocês não me interrompem, vocês não têm chance, né? Porque eu não calo nunca matraca, eu vou emendando uma coisa na outra, e é assim mesmo. Então, não se sintam constrangidas, podem falar, tá? Então, vamos lá. Para ideia, vocês agora vão entender por que é muito mais de 60 ideias, tá? O desenvolvimento, então, da primeira ideia, que era quebrando o gelo. O quebrando gelo é aquela proposta lá que não é novidade para ninguém, né? De tu colocar informações, que a gente até brincou um pouquinho aqui, colocamos informações no quadro branco, né? Vocês me perguntaram, não, creminho e bisteca só pode ser os teus pets, né? E sim, eram. E o Davi e o Caio, imagina, né? Podia ser o contrário, creminho e bisteca eram meus filhos, Davi e Caio eram os meus pets. Tô brincando. Mas, enfim, tem formas e formas, né, de lidar com essa brincadeira. Então, o que a partir desse warm-up, o que é possível fazer, né? Vocês podem criar um mural de novidades. Ele pode ser tanto físico quanto virtual, né? E aí, eu já fiz de duas formas, né? Os alunos iam ali, por exemplo, eles ganhavam um e-mail convidando eles para alguma coisa, para participar de algum evento legal, né? Geralmente os e-mails eram aqueles alunos que participavam do grupo de jovens. Aí eles pegavam, imprimiam um e-mail, colocavam no mural, tá? E já fiz o virtual, então eles ganhavam alguma coisa, por exemplo, ganhavam um certificado de alguma coisa que eles gostavam, que eles gostariam de compartilhar com a turma, eles davam o print e colavam lá no Padlet, né? Porque isso é uma forma deles conhecerem melhor, de tu criar uma afinidade. Já, por exemplo, eu tinha um aluno que fazia os escoteiros, né? Aí ele passou de nível nos escoteiros, eu não sei como se diz, gente, mas ele passou de nível nos escoteiros. Daí ele mostrou, fez uma cópia do certificado dele e mostrou para os colegas. Aí os colegas, um outro fazia escoteiros, aí eles começaram a se combinar de fazer juntos, ou um outro acabou entrando no escoteiro junto com eles. Então, assim, é uma coisa que eles se sintam à vontade de compartilhar, né? Então, a gente fez um mural de novidades. E, às vezes, eles pegavam um pedacinho de papel, que não existe post-it vermelho, né? Pelo menos eu nunca vi. Mas eles pegavam um pedacinho de papel e grudavam no quadro. Quando tinha um pedacinho de papel vermelho, é que eles queriam contar a novidade em voz alta, pessoalmente. Não queriam ali simplesmente largar o print ou a impressão, né? E aí o pessoal ficava tudo numa expectativa, numa curiosidade, quando alguém largava aquele papelzinho vermelho no quadro, no mural, né? A partir disso também a gente fez jornal e revista da turma no estilo bem rede social, sabe? Fez uma revista que uns entrevistavam os outros, eles faziam curiosidades sobre o bairro onde é a escola, sobre a cidade onde é a escola, entrevistavam pais e mães, era uma coisa bem bairrista, né? Bem focada neles. Aí eles faziam o destaque da semana e escolhiam um colega da turma para ser o destaque da semana. Nossa, mas eu digo para vocês, eles olhavam mais o jornalzinho da turma do que o celular, né? Porque daí eles tinham curiosidade sobre os colegas ou sobre os crushes, né? Adoravam. E aí, claro, depois a gente foi ampliando para toda a escola, não fazia só da turma, fazia de toda a escola. Então, se o meu crush era de outra turma, é óbvio que eu estava grudadinha no jornal, né? Mas acabou virando uma revista, mais uma cara de revista do que jornal. E aí, por último, eu sugeri o seguinte: após os alunos se conhecerem um pouco melhor, dê uma tarefa. Eles devem encontrar uma pessoa ou personagem famoso que se pareça com um dos colegas e apresentar na turma. Por exemplo, tinha um colega que era muito parecido com
o Leonardo DiCaprio. Daí eles pegavam a fotinho do Leonardo DiCaprio, pegavam a fotinho do colega, faziam uma montagem e diziam assim, ó, o nosso Leonardo DiCaprio, né? E eles brincavam assim, de boa, ninguém nunca nem avacalhou, né? Não fez bullying, nada disso. Né? Eles iam catando uma pessoa famosa que se parecesse com aquela. Eles, inclusive, fizeram a minha pessoa famosa também, que é uma atriz do Ghostbusters, o último filme, assim, uma gordinha, só que ela tem o olho azul. Eles elegeram ela para a mais parecida comigo, né? Eu adorei, porque eu acho ela muito bonita, né? E então, assim, eles pegaram leve com todos nesse nível, assim, pegaram leves com todos, foi bem legal. O desenvolvimento para o clássico Duas Verdades e uma Mentira, né? Eu sempre digo para eles que os bons mentirosos são as pessoas mais criativas que existem. E aí eu gosto, pelo menos, e os alunos também gostam, principalmente aqueles que são travados para produção textual, a gente sempre faz história coletiva. Se eu tenho uma turma travadona para a produção textual, eu começo sempre fazendo uma história coletiva, né? E aí daí nesse caso eu coleto todas as mentiras e a gente cria uma personagem, a gente é parte daquela mentira, né? E cria uma história, faz no estilo assim, ó. Teacher Bruna dizia para todo mundo que tinha 3 filhos, mas era mentira, pois eu geralmente começo porque eles são travadinhos para começar, né? Quando eles escutam a primeira frase, meu Deus, eles começam a pipocar com ideias que é bem legal, né? Eu já notei que as crianças e os adolescentes, eles não têm a criatividade da iniciativa, de iniciar. Porém, quando tu dá um rumo, quando tu dá uma orientação, quando tu faz o estímulo inicial, eles pipocam com várias ideias criativas. E para treinar o futuro, brinque com eles de mentiras que vão se tornar verdade, né? Eles devem relatar oralmente uma vontade, né, uma história, ou um sonho como se fosse de verdade, ou de fato uma verdade. E aí, o que eu gosto de fazer é assim, ó, eles têm que pegar alguma história, né, de alguma coisa assim inusitada que aconteceu e contar. Ou eles podem inventar. Então, todo mundo escuta e depois eles vão dizer se é verdade ou mentira, se aconteceu mesmo ou se é mentira. O desenvolvimento para o jogo dos 7 erros, né? Eu poderia ter feito as aulas assim, warm-up, desenvolvimento e o wrap-up, mas eu pensei assim, né? Não, eu vou dividir, eu vou fazer 15 para lá, 15 aqui, depois 15 para lá. Por quê? Porque dá para a gente fazer umas combinações. De repente, aquele desenvolvimento não foi legal, mas o próximo é mais legal para a minha turma. De repente, aquela sistematização da aula não foi tão legal, então eu vou pegar uma outra sistematização e adaptar. Então, é para ter ideias combinativas, tá? Mande como tarefa de casa ou faça na escola mesmo, aí depende do espaço de vocês, né? Eles vão escolher um ambiente, tirar uma foto, tipo o quarto, a sala, o banheiro, o que eles quiserem. Tirar uma foto, fazer modificações no ambiente e tirar outra foto. Que daí é o jogo dos 7 erros da vida real. E aí eles apresentam para os colegas, e aí os colegas têm que identificar onde é que estão os 7 erros da foto que eles fizeram. Né? E eles são muito bons nisso, gente. Eu nunca, os alunos que criam os jogos dos 7 erros, eu nunca consigo achar todos os erros. Eu sou muito ruim nesse jogo. E eles adoram que eu fique me quebrando, né? Eles dão risada. E aí, gente, quando eu fiz a primeira vez, eu fiz uma proposta para criança. E como na minha turma eu tinha alunos, irmãos, né? E os mais velhos estavam na outra turma, aí o irmão disse assim, ô, teacher, aquela brincadeira que tu fez lá para a turma da minha irmã, não dá para a gente fazer também? Daí eu expliquei e fizemos. E como eu tenho famílias assim, ó, a mãe e os 2 filhos estudando, aí ela também ajudou, ela disse, vamos fazer também o jogo do 7 Tá bom, então vamos. Então foi para criança, foi para adolescente, foi para adulto. Nossa, eles adoram. Mas assim, ó, vamos falar sinceramente, quando vocês pegam as palavrinhas, as livretinhas para fazer jogo de 7 erros, não, a gente não acaba se envolvendo, sendo adulto, né? É uma coisa normal. Da mesma forma que na atividade anterior, um aluno ou uma equipe tira foto de um A segunda ideia, da mesma forma que na atividade anterior, um aluno ou uma equipe tira foto de um colega,
faz mudanças no visual da colega e tira outra foto também na ideia do jogo dos 7 erros. Confesso que os adolescentes gostaram mais dessa, né? Porque eles adoram. E aí eu fiz assim, a minha turma maior era 9 alunos, adolescentes. Eu fiz que todos tinham que tirar foto, porque eu não quero deixar ninguém de fora. E aí eles mudavam itens, assim, sabe? Por exemplo, tinha uma presilha no cabelo, ela foi lá e botou a mesma presilha de outra cor, sabe? Eles tinham um brinco de uma cor, foi lá e trocou o brinco exatamente igual por de outra. Ou ele estava com uma bolsa de uma cor, foi lá e trocou a bolsa, foi bem legal. Eles se puxaram, só que eles fizeram em casa isso, né? Não deu para fazer na escola. Divida os alunos em duplas e em trios, faça com que eles escrevam uma história cheia de detalhes, depois reescrevam mudando alguns elementos. Né, eles devem ler em voz alta e as demais equipes devem apontar as diferenças de uma história para outra. Quando a gente cansa de brincar das atividades dos 7 erros, a gente escreve, eles escrevem o texto, daí eu deixo eles escrever. Eu geralmente deixo eles escreverem no celular, gente. Porque muitos pedem, pode escrever no celular? Pode, porque eles tiram cópia e mudam, né? Daí eles escrevem o texto, e aí eles pegam o mesmo texto, vão fazer cópia numa outra página, digamos assim, e aí eles mudam, assim, porque a história tem que ser detalhista, né? Por exemplo, assim, a menina estava usando um vestido verde. Daí, na segunda versão, a menina estava usando um vestido azul. Aí eles leem com calma aquele texto, aí fica todo mundo prestando atenção. Aí eles leem a segunda versão e aí eles outros que estão ouvindo vão anotando o que eles acharam de diferente do primeiro para o segundo texto. Essa é o jogo dos 7 erros escrito. E eles prestam atenção, porque eles querem ganhar, né? É bem legal. O Música aos Pedaços, né? Os Música aos Pedaços era aquele warm-up em que eu botava os pedaços da música no quadro e pedaços que tinham relacionado a música que eu escolhi e pedaços que não estavam relacionados com a música que eu escolhi, tá? Então, o que eu sugiro como desenvolvimento? Com os pedaços da música coletados, a tarefa dos alunos agora é substituir palavras da frase com o mesmo valor fonético, né? Eu pego a palavra da música e eu digo agora eu tenho que achar uma rima para isso. Eu não digo para eles, gente, tem que ter o mesmo valor fonético, né? Eles ficam me olhando, eu digo para eles, rima, acha uma palavra que rima com isso. E aí eles pegam a palavra que rima com aquela, um substantivo, um verbo, e substituem a letra da música. E aí depois a gente tenta cantar com os novos arranjos musicais, com a nova letra que eles criaram, a gente tenta cantar a música. A gente se diverte muito fazendo isso, a gente dá altas risadas. E aí eu aproveito para explorar fonemas, sinônimos e significados com eles, né? Porque às vezes, assim, alguns ficam com a música bem incoerente, mas outros querem fazer que fique coerente. Então é nesse momento que a gente explora sinônimos e significados. Né? Então, assim, claro que com os mais básicos, a música fica incoerente, porque eles só têm o mesmo valor fonético, eles têm noção, né? Eles dão risada junto. Mas para os mais avançados, fica bem coerente, bem engraçado. Uma vez eles pegaram aquela música Baby, do Justin Bieber, sabe? E aí eles trocavam, assim, a música assim, I know you love me, acho que é assim, né? Daí eles assim, you know I hate you, uma coisa assim, eles iam trocando, sabe? E davam risada. Desenvolvimento para o warm-up comprando perguntas. Comprando perguntas era aquela dos envelopes, né? Que tem o cartaz dos envelopes, e eles compram a pergunta e eles têm as respostas no estilo de um game de bingo, né? Então, eu coloco assim, separe novamente as perguntas e respostas, misture-as e faça encontre seu par em aula. Lembra que vocês vão ter mais perguntas do que respostas. Então, vai do prof separar as que não tem par, ou não separar e fazer eles encaixarem nos trios. Depende. Às vezes eu faço com eles, não separo, misturo tudo, e eles têm que dar um jeito de encaixar aquela pergunta no trio. Ou que fique mais coerente possível. Revise as perguntas e respostas. Peça para os alunos continuarem um diálogo a partir daquelas perguntas e respostas. E fazer um teatro com os diálogos. Essas são as minhas sugestões. Deixa eu pegar aqui.
O desenvolvimento para a cena do crime, né? A cena do crime é aquela que eu coloquei a fotinho da minha escola, que eu isolei, eu comprei aquela faixa especialmente para fazer a cena do crime para eles, né? Então, o que eu fiz? Seleciona um episódio curto ou uma cena de um episódio mais longo sobre qualquer assunto que eles gostem. E aí daí tu diz para eles que eles vão ser o detetive do episódio. Como é que eu faço? Geralmente eu pego um episódio de 20 minutos, assim, dos Simpsons, sei lá, de uma outra coisa que eles gostem. Eles assistem aquele episódio, e aí eu dou a lista para eles, ó. Nesse episódio, ou às vezes quando é 40 minutos, quando é 1 hora de episódio, a gente seleciona 15, 20 minutos, né? Então eu digo para eles assim, ó, nessa cena, vocês têm que achar todos esses itens aqui que tá na lista. Ou detalhe, por exemplo, no episódio tal aparece o número 2 na parede. Tem uma moça de blusa azul. Tem um guarda, um cara com guarda-chuva vermelho. Vários detalhes, tá? Aí eu dou aquela lista, eles assistem de novo, eles têm que me apontar onde é que aquelas coisas estão. Onde é que aqueles detalhes aparecem. E eles têm que falar, eles têm que explicar onde é que apareceu, tá? E aí eu digo para eles, vamos ver se vocês seriam bons detetives, para vocês começam a prestar atenção nos detalhes. E aí depois, por último, eu repasso todo o episódio e vou dando a resposta, né? Repasso ou a cena, né? Ó, o guarda-chuva vermelho estava aqui, o homem com o casaco azul estava aqui, a pessoa com tal coisa estava aqui, assim. Desenvolvimento para a palavra é. No warm-up, como é que eu faço? Geralmente, como é que eu faço? Eu lembro que eu disse para vocês que eu tinha um bolo de palavras do word is, né? Então, o que eu faço? Eu pego uma música que eu vou usar aqui no desenvolvimento, uma música qualquer que eu queira usar com os alunos, tá? E aí eu faço o fill in the gaps normal, que é preencher as palavras que estão faltando. Eu pego essas palavras que eles têm que completar na música, sem dizer para eles, e coloco essas palavras lá no warm-up. Lá no jogo a palavra é. Faço com eles, vejo o vocabulário, reviso. Não digo nada, não digo essas palavras aqui vocês vão usar na música que vocês vão trabalhar hoje. Não, falo nada, nada. Pego as palavras e deixo expostas assim para ele, bem num local onde eles enxergam, geralmente na minha mesa. Deixo todas as palavrinhas ali. Depois que eu jogo o the word is, né? Depois que eu jogo a palavra é. Aí eu deixo ali. Aí eu começo, gente, vamos fazer uma música hoje? Dou as folhinhas da música, passo a música e deixo as palavras ali. Por quê? Porque eu estou trabalhando atenção com os alunos. Eu preciso saber se eles prestaram atenção no warm-up. Eu preciso saber se eles estão fazendo a relação. E aí eles começam, todos se dão conta. Olha ali, as palavras do jogo são as palavras que completam aqui. Eles se dão conta sozinhos. Né? Se o aluno não se dá conta, é porque ali está me apresentando um problema. Ali eu tenho um aluno com dificuldade. Ali eu tenho um aluno que não está aprendendo. Fica bem evidente para eu perceber que se o aluno está com dificuldade ou está sem atenção. E aí daí eles rapidamente eles percebem assim. Sim, essas palavras do jogo, prof, são as palavras da música. Olha só, estão todas ali. Alguns alunos percebem e falam alto, né? E aí eles verbalizam, eles dizem, nem vi, não vi. Aí esses que não vi é que a gente tem que prestar atenção, que é os alunos que eles não estão conectados contigo na aula, estão viajando. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Podem perguntar. Ou se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, se lembraram de alguma coisa, podem falar. Tranquilo aqui a participação de vocês. Tá? Depois a gente tem o Fale Pelas Minhas Costas. O Fale Pelas Minhas Costas é aquele game que eu colo a folha de ofício nas costas do aluno e os colegas vão escrevendo coisas positivas, né, com a música, para a música, volta a música, desse estilo. E aí eu peguei essa primeira
sugestão que eu estou colocando para vocês do Instagram, tá? Alguém colocar lá naquelas figurinhas dos stories, diga para mim uma coisa que você sempre quis me dizer, tá? Aí eu faço com eles. Eles pegam e produzem diversas frases aleatórias, e aí eu digo assim, usem a imaginação, é só uma brincadeira. Aí eles assim, colocam, eu sempre quis te dizer que você é o grande amor da minha vida, eu sempre quis te dizer que você tem chulé, eu sempre quis dizer que você tem cheiro de morango, mas bobagens assim, bobice, para ninguém se sentir, aí eu esclareço bem com eles assim, gente, é bobagem, é brincadeira, ninguém tá prestando atenção no defeito de vocês, a gente tá aqui para se divertir, para brincar. Tem que esclarecer muito com eles, porque os alunos que são inseguros, eles tendem a ficar desconfiados. Principalmente essa do chulé, porque de repente a maioria tem chulé, né? E aí eles ficam desconfiados, que a gente, isso e aquilo. Mas aí eu falo bem, é brincadeira, a gente vai fazer para rir, entra na brincadeira. Então, o que eu faço? Eu recomendo para não escreverem coisas pessoais, né? Essa técnica eu utilizo para várias atividades com eles. Eles já sabem. Eles ficam um círculo de alunos no meio, virado para fora, tá? E esse círculo de alunos virado para fora fica parado. E um círculo de alunos, então, por exemplo, se tem 8 alunos, é 4 dentro e 4 fora. E os de fora olhando para os que estão para dentro do círculo, então virado para dentro, tá? E esses de fora, eles rotam. Então, eles fazem a pergunta assim, quando eu quero fazer um diálogo, eu faço assim, ó. Por exemplo, quando é basic, né? Quando é básico. Qual o seu nome? What's your name? Qual o seu nome? Aí o de dentro responde. Os de fora perguntam, os de dentro respondem. Mariana, Bruna, Fernanda. Daí eu digo, troca! Aí eles giram, eles vão para o próximo colega fazer a mesma pergunta. Quando eles fazem uma volta completa, eles vão para a pergunta número 2. E assim, eles gostam. E aí, depois, quando eu bato palmas, eles têm que trocar. O círculo de fora vai para dentro e o de dentro vai para fora, e os de fora que rotam. E eles adoram. E quando tem número ímpar, eu entro na brincadeira. Sempre. Que daí completa, né? Ou eu fico no círculo de dentro, ou eu fico no círculo de fora. E aí, assim, eu faço essa brincadeira aqui. Eu sempre quis te dizer que... E aí, eles pegam... Eles produzem um monte de frase boba. Eu coloco as frases, recorto várias frases e vou separando nos saquinhos, cada um tem o seu saquinho, e os de fora fico segurando o saquinho. Aí o de dentro diz assim, eu sempre quis te dizer que, e aí o de fora pega uma frase aleatória e fala, que você tem dente de vampiro, por exemplo. Eles dão risada, eles adoram. Aí aquela frase que eu já li, eu não posso mais ler. Aí eu tenho que tirar outra. E aí eles completam a volta, quando eles completam a volta, eles trocam. Quem está fora vai para dentro, quem está dentro vai para fora. Vocês conseguiram entender? Tranquilo? E eles gostam de fazer... Por que eu gosto de fazer essa atividade com eles do círculo, gente? Porque quando a gente está lidando com alunos inseguros ou com alunos que não gostam de exposição, se eu peço para, fulano, responde a pergunta tal, o aluno se sente exposto, principalmente se ele não se sente à vontade de errar. Provavelmente os alunos de vocês são assim também, eles têm medo de errar. E quando estão todos falando ao mesmo tempo, ninguém fica prestando atenção em ninguém. E eles não sentem medo de errar. Então, eles falam muito mais quando estão todos falando ao mesmo tempo. E eles desenvolvem muito mais. O que é o meu trabalho, o que eu faço? Como é que eu faço daí? Eu faço o seguinte, deixa eu fechar aqui um pouquinho para explicar para vocês. Eu determino toda a aula para prestar atenção num aluno em especial. Porque senão fica aquele zoom, 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 aquela barulheira e eu não consigo prestar atenção em ninguém. Então, vamos dizer, a minha turma maior tinha 9. Um dia eu presto atenção em 3, no outro em mais 3, no outro em mais 3, para ver se eles não estão cometendo nenhum erro grave de pronúncia, se eles estão conseguindo se desenvolver. E eu acho bem legal essa atividade, porque aqueles que são mais quietos, que não falam quase, eles se desenvolvem, eles falam, porque eles não estão se sentindo expostos, está todo mundo fazendo a mesma coisa, está todo mundo rotando. E a argumentação, claro que eu não digo isso para os alunos, pessoal, vocês falam mais nesse game, não. A argumentação que eu digo para eles, eu digo assim,
quando vocês viajarem, em qualquer lugar que vocês forem usar a língua inglesa, porque lá é a língua inglesa que eu dou para eles, ninguém vai fazer silêncio para vocês falarem o inglês. Ninguém diz, vamos fazer silêncio que agora eu vou falar inglês. Não. Tu vai estar no meio numa cidade, tu pode estar no aeroporto, tu vai estar pedindo uma informação, vai ser uma raridade tu ter um silêncio. Então, tu tem que se acostumar a falar e ouvir inglês com outras pessoas falando inglês ao teu redor. E é essa argumentação que também é válida, eu uso para os pais também. Mas essa é uma técnica que faz com que o aluno produza muito mais fala, mais seguro, e aí depois a gente faz, eu não sei se vocês se vocês conhecem o que é o washback. Não, o washback é um feedback constante, né? Eu aprendi com o professor Stefan no curso que eu fiz de especialização em ensino de língua inglesa. Então, eu faço isso. Aqueles 3 que eu observei, por mais que eles tenham cometido erros, eu elogio, né? Eu faço assim, fulano, parabéns, tu tá melhorando. Mesmo que aquele aluno, naquele primeiro momento, não esteja melhorando. Porque eu já notei que quando eu faço esse elogio, aquele aluno começa imediatamente a melhorar, né? Porque ele começa a ter uma visão positiva de si e melhora a autoestima dele e a insegurança, e o aluno começa a melhorar. Então, eu pego esses 3 alunos que eu observei e faço um washback, que é um feedback constante, é um feedback em quase todas as aulas. E digo, olha, isso e aquilo, só melhora nesse ponto, a pronúncia correta é essa, faço uma bem leve, né? Bem leve mesmo, não faço nada assim que vai assustar o aluno, bem leve mesmo. E reforço com eles os pontos positivos, porque eu tenho, na minha realidade aqui, um grupo bem inseguro, tanto que eu não consegui filmar os meus alunos nas provas orais, porque eu queria fazer propaganda lá no meu Instagram, né? Eu não consigo filmar porque eles têm essa coisa da insegurança bem forte, né? Eu imagino que seja coisa de adolescente, porque eu também era, né? Uma adolescente insegura. Então, e esse é um trabalho bem legal para quando tu tem uma turma insegura ou com um problema de autoestima, tá? Aí é exatamente isso que eu estou explicando aqui, ó. Que um grupo fica de frente para o outro, né? Um parado e os outros rotando. E depois eles trocam de lugar. E não só para essa atividade eu utilizo para diversas atividades. Aliás, quando eu falo para eles, ok, vamos fazer a roda, eles já sabem. Eles automaticamente vão para a roda. Hoje eu vou ficar dentro, hoje eu vou começar fora. Eles gostam também. Aí o desenvolvimento para o escuta isso, né? O escuta isso é aquele que eles colocam o fone com a música alta e o colega fica falando uma frase e ele fica tentando ler os lábios, né? Eles adoram essa brincadeira. Porém, essa brincadeira a gente faz um bem tremendo para o aluno. Porque se ele não está ouvindo e ele está conseguindo ler os lábios do colega, é porque ele está evoluindo na língua inglesa, né? E nem sempre, em algum momento, vocês sabem quando vocês estavam aprendendo inglês. Quando vocês começaram a ouvir coisas em inglês, quando vocês começaram a falar com estrangeiros, tu tinha que focar nas palavras-chave, que nem sempre conseguia entender tudo. É a mesma coisa para os nossos alunos, né? Então, esse é um exercício que vai ajudar eles nisso. Então, qual é a minha sugestão? A partir da lista que os alunos criaram com os sons escutados, né? Escuta isso é o dos sons, não é? Olha, até eu esqueci, gente. É muita coisa, deixa eu ver. Para não dizer bobagem aqui para vocês. É muita ideia. Aí, às vezes, eu confundo. Deixa eu só retornar no escuta isso. Ainda bem que tá tudo aqui. Sim, é aquele dos sons, ó. Deixa eu relembrar, porque, né? Tu pega o som para eles e mostra somente o áudio e eles vão criando histórias, enfim, né? E dizendo sobre o que era aquilo. Eu até mostrei o som da vassoura para vocês, né? Lembram? Como eu estou dando 2 cursos ao mesmo tempo, às vezes eu acho que eu falei para vocês e eu falei para outro grupo.
Então, vocês podem me interromper e falar, gente, tá? Não, isso tu não diz pra gente. Então, aí os alunos criam uma lista com os sons que eles escutaram. Ah, o som do boliche, o som da vassoura, o som não sei do quê, tá? E aí, eles pegam e introduzem aquele som numa história coletiva. Eu sempre gosto de começar com uma história coletiva. Que eu tive um aluno que era um aluno maravilhoso, e que aquela criança, ela bloqueada para escrever produção textual. Alguém bloqueou essa criança de um jeito, sabe? E aí o que eu fiz para ajudar ele? História coletiva. Então, a história coletiva tem esse poder, assim, de dar ideias para os alunos. Eles podem, inclusive, criar uma história coletiva com efeitos especiais, né? Hoje em dia, tem o aplicativos, tem o CapCut, tem o InShot, que pode ajudar a fazer esses efeitos especiais, né? Se for em vídeo, por exemplo, ou eles salvam os áudios com os efeitos especiais na hora que estiverem contando a história, dão o play. O professor pode explorar onomatopeias e criar uma história em quadrinhos, ou desenhar, ou eu dou a sugestão do storyboard that. Vocês conhecem o storyboard that? Não? Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês podem ir direto aqui, ó, gente. Create a storyboard. Tem em português também, tá? Ó, ele tá um pouquinho diferente de quando eu estava usando, né? Mas é aqui, ó. Vocês têm que prestar atenção aqui em cima, ó. Ele vai me ensinar tudo direitinho, porque ele acha que eu sou novata, mas não tem problema. Tá? Então, eu vou pegar aqui em Scenes, eu vou pegar e olhar. E se vocês olharem, tem um monte de coisa, ó. Aqui, ó, por aqui que eu giro, ó. Nessa barra aqui, ó. Tá? Então, no meu primeiro quadradinho, eu quero essa cena aqui. Ó, aí eu arrasto. No meu segundo quadradinho, eu quero... No gratuito, vocês conseguem fazer só uma história com 3 quadradinhos, mas dá para fazer várias com 3, então, só que tem que entrar, salvar e fazer de novo, né? Aí eu quero essa aqui. E no meu terceiro quadradinho, eu quero essa aqui. Tá? Então, eu tenho 3 quadradinhos aqui. Agora, eu vou voltar lá no primeiro. Aqui eu tenho os characters. Os characters são os personagens. Mas prestem atenção aqui, ó, gente. Eu peguei todas as cidades. Se vocês quiserem entertainment, home, outdoor, school, athletics, transportation. Olha quantas possibilidades. Ó. Tá? Os characters é a mesma coisa. Eu posso pegar teens, kids, jobs, sports, 1900, medieval, monsters, mitologia, olha só, animals. Vamos pegar aqui um qualquer. Vou pegar um teens, em vez de pegar um adulto. Ó, vou pegar esse aqui. Aí eu tenho que arrastar para onde eu quero, tá? E eu posso dimensionar. E vocês aqui, ó, vocês estão vendo aqui na lateral, ó, eu posso editar a pose dele, ó. Ó, ele pode estar de ladinho. Ó, e eu posso mexer no cabelo dele e no tom de pele dele, tá? E na roupa dele, ó. Ó, eu quero que ele fique assim, ó, que aqui eu mexo, ó, aqui na esquerda eu mexo na cabeça, aqui eu mexo na expressão, ó. E aqui no cabelo, nos braços e nas pernas. Ó, tá dançando, querido. Aí eu vou em Update Pose, ó, pronto. Aí eu posso colocar quantas personagens eu quiser e couber, né? Ele tá ali conversando, enfim. Depois eu tenho as caixas, né? Os balões de diálogo. Então, ele tá falando aqui, ó. Eu tenho que arrastar, né? Então, eu vou pegar e posicionar aqui. E quando eu clico na caixa, já aparece aqui, ó, para eu escrever. Então, ele vai dizer hello. Tá? Aí fica ali. E se, mas tá muito pequeno. Então, daí tu seleciona e aumenta. Ali no tamanho da fonte, ó. Pronto.
tá? Para adicionar também, vocês podem adicionar shapes, né? Eu quero fazer um post ali, ó. Adicionar shapes. Vocês podem adicionar infográficos. E tem mais opções aqui, ó. Ciências, ó, worksheets, né? E upload, pode, mas aí é só para quem paga, né? Tu pode fazer um upload de alguma imagem. E aqui, que mais que tinha? Ah, lá na Cines, ó, por exemplo, tem o School. Cadê o School? Aqui. Eu nunca vou esquecer, teve uma aluna que fez assim a School. Olha que inteligente. Ela fez a escola, né? Deixa eu tirar isso aqui. E ela pegou lá os worksheets, né? Ela botou assim no quadro. Olha que interessante, olha que inteligente, né? Ela fez uma aula, né? E ela colocou o worksheet no quadro e escreveu as atividades que nem a professora, né? Olha que interessante. Então, assim, dá para criar o que quiser. Por exemplo, aqui ó, nos characters, tem os monsters. Olha só, dá para fazer um fantasma na sala de aula. Ó. E aqui na direita, tu pode editar a pose do fantasma, quer ver? E a expressão, ó, vamos botar uma expressão bonita nela, ó. Então, esse Storyboard That, ele é gratuito nesses 3 quadrinhos, né? Antigamente ele dava os 3 quadrinhos um do lado do outro, aí era mais fácil tu dar print, né? Agora tá um embaixo do outro, eu imagino que é exatamente por causa disso. Se tu te fizer uma conta, tu consegue salvar. Se tu entrar assim como eu, não consegue salvar. E claro, né? Tem também para fazer mais opções, tem o pago. Mas é aquilo que eu disse ontem, né? Se a gente vai pagar por tudo, a gente não vai dar, não haja salário que chegue. Então, legal é usar os gratuitos nessas opções que a gente tem. Então, ele é bem, bem, bem legal, ó. Ó, a Medusa aqui, ó. Vamos botar a Medusa em Hollywood. Ele é supimpa fácil de mexer, bem, assim, interessante. Dá para criar os diálogos, né? Dá para fazer uma história bem e os alunos podem acessar também de forma gratuita. E aí, o que eu faço com os meus? Eles dão prints e me enviam a história. Para não precisar fazer conta, né? Mas tem os que fazem conta, daí baixam a imagem. Mas ele é bem legal. Então, quando vocês receberem o material, vocês podem clicar aqui que ele vai direcionar para o site. E tem a versão em português também. Mas, claro, né? Vocês podem, para quem trabalha com outras línguas, pode acessar a versão em português e fazer os alunos escrever na outra língua, não tem problema. Então, a partir dessa atividade de warm-up, eu pensei em onomatopeia, e quando eu pensei em onomatopeia, o que é melhor, onde melhor aparece as onomatopeias, né? Aparece nas histórias em quadrinhos, daí foi o que eu pensei. Aqui no 10, né? O desenvolvimento para Adivinha ou Relembre, que era aquela continuação, né? Aqueles games que a gente viu, que era Adivinha Logo, Adivinha a música da história da Disney, era vários adivinhas, né? Então, qual é a minha sugestão? Que os alunos criem seus próprios vídeos de adivinha. Porque daí, por que eu fiz isso? Porque eu tinha um grupo de alunos que ficavam falando sobre aqueles animes, sabe? Porque é o Goku, porque é o Pikachu, porque não sei o quê. E só eles se entendiam. Então, eu fiz eles criarem o próprio vídeo de adivinhas para ver quantos uns sabiam. Como todos eles entendiam do assunto, menos eu, eles que criaram. E foi bem divertido, porque daí eles se divertiram numa coisa que não vem na escola, que eles não conseguem discutir com ninguém, a não ser com eles mesmos, né? Entre eles, que eles não veem isso, não conseguem encaixar esse espaço, esse gosto na escola,
né? Nem em nenhum lugar. Então, quando eu dei esse espaço para eles, nossa, eles amaram, porque eles se sentiram valorizados, né? Valorizados no que eles gostavam, valorizados no respeito que eu tive, apesar de eu não gostar do assunto, não me interessar, o respeito que eu tive para os gostos deles, para os gostos pessoais deles. Então, eles ficaram super felizes fazendo os negócios do Goku. E fizeram assim, e aí para mostrar quem sabia mais, quem sabia menos, enfim, foi bem divertido. O desenvolvimento para o poder do desenho, né? O poder do desenho é aquele warm-up que eu usei quando os meus alunos retornaram para o presencial e eu percebi que eles estavam muito tensos, né? O que eu fiz depois que eles desenharam? Eu fiz uma amostra, como eles estavam tensos, eles não queriam falar, eu fiz uma amostra, eu deixei em cima das classes assim os desenhos e dei um bloquinho pequenininho de post-it para cada um. Então, eles escreviam no post-it o que eles acharam no desenho do colega e colavam em cima do desenho do colega. Tipo assim, wonderful, great, very good. E assinavam, né? Tiravam o post-it e colavam no desenho do colega. Quando o colega pegava o desenho de volta, tinha vários post-its colados cheios de estímulos, né? E aí, essa história do post-it, a gente usou tanto, gente, eu acho que eu tenho que ficar, tenho que fazer sociedade com uma empresa que faz post-it, porque, nossa, como eu usei com os alunos, né? E eles se acostumaram também, a gente usou os exit tickets para fazer isso. Vocês sabem o que são os exit tickets? Os tickets de saída? Os tickets de saída, deixa eu fechar aqui para explicar para vocês. É assim, ó. Nessa mesma vibe dos alunos não querendo se expor para fazer perguntas, para serem corrigidos. O que eu criei? Também aprendi nesse curso que eu fiz de especialização. Então, eu comprei um monte de cestinhos, assim, tá? Então, eu determinei. Se eu entendi tudo da aula, eu pego um post-it amarelo e deixo no cestinho amarelo. Se eu entendi mais ou menos, eu pego um post-it rosa e deixo no cestinho rosa. Se eu não entendi nada, eu pego um post-it azul e deixo no cestinho azul. Então, eu tenho um feedback da minha própria aula. E eles não se expõem, porque eles não escrevem nada no post-it. Eles só descolam do bloco e colam naquele lugar. E eu consigo contar quantos entenderam tudo, quantos entenderam mais ou menos e quantos entenderam nada. E eu tenho um feedback da minha própria aula. E em alguns momentos, que não são em todas as aulas, eu determino com eles, eles têm que escrever. Então, eu digo assim, ó, hoje vocês vão escrever e eles colocam nas mesmas caixinhas. O que tu entendeu, como tu tá te saindo e não precisa assinar. Quando não, eu digo que não precisa assinar, óbvio que eu reconheço pela letra, né, gente? Óbvio. Mas quando eu digo que eu não preciso assinar, eles se sentem assim, ó, à vontade para escrever. E aí, quando eu vou abordar o assunto novamente com os colegas, óbvio que eu sei quem é. Eu vou de uma maneira assim, como quem não quer nada, né? Eu vou pelas beiradas, assim, para pegar aquele aluno e para dar uma aula extra para ele, porque ele está precisando, porque ele está se sentindo perdido. E a partir dessa forma, desse jeito que é bem informal, digamos assim, né? Que não é, que eles não se expõem, que eu consigo atingir aqueles alunos que não se expõem, que não dizem, que não estão entendendo nada disso. Mas dessa forma eles conseguem fazer. Então, é bem interessante os exit tickets. E aí, aqui para terminar, né, os alunos devem passar pelas produções dos colegas, deixar um post-it de incentivo colado no desenho de cada um, né? Essa história do post-it foi tão significativa para os adolescentes que eu fiz assim, ó, na minha sala. Agora eu não tenho mais, porque eu tiro todo final de ano, eu limpo as paredes, mas eu coloco na parede a foto do aluno, o nome do aluno e um saquinho grudado embaixo. Porque eles vão lá e deixam um recadinho uns para os outros e colocam dentro do saquinho. Então, eles todos os dias vão checar no saquinho para ver se tem um recadinho, sabe? Eles gostam bastante. E às vezes eles só colam o post-it assim dentro do saquinho, né? Aí o desenvolvimento para a professora bruxa, né? Brinque de adivinhar de fato, de adivinhação mesmo, né? Porque o professora bruxa era aquele que eu combino com um aluno de eu adivinhar as coisas que tem dentro da mochila e todos só eu e o aluno sabemos e os outros ficam, né, achando que é verdade.
Então, eu brinco com eles assim, tá, agora a gente vai brincar de adivinhar mesmo, sem falcatrua agora. A gente pega e eles pegam os flashcards, eu divido em flashcard, aí eles pegam o flashcard assim e dizem assim, que flashcard é esse? Ó, tenta saber. E é uma forma de eu revisar o vocabulário, que daí eu determino qual vai ser o vocabulário utilizado, né? E aí eles ficam dizendo, adivinhei, não adivinhei, né? Ficam fazendo pontuação, eles gostam. Depois disso, a gente pega os itens que a gente utilizou e, de novo, história coletiva. E daí a gente aproveita e o que eu faço? Aproveita essa vibe, assim, de adivinhar o futuro, e aí eu faço, geralmente eu não faço numa aula só, né? Geralmente eu faço toda a aula, eu falo de um aluno, né? E aí eu faço eles fazerem também. Então eu digo assim, hoje é o dia da Mariana. Mariana vai ficar milionária e famosa no TikTok, vai ganhar milhões, todo mundo vai querer comprar os produtos de Mariana. Faço assim umas coisas para eles, né? Simplesmente por diversão, para eles darem risada, e eles adoram. Eles chegam pedindo, hoje é o dia da fulana, teacher, hoje tu vai falar da fulana, né? Como se fosse verdade, mas é só uma brincadeira. Aí o desenvolvimento para foto desfocada, né? O warm-up é aquela foto que tu tira de algum item e os alunos têm que descobrir o que é, mas ela tá desfocada, né? O que eu fiz com eles? Eu selecionei imagens abstratas na internet, ou vídeos que tenham imagens abstratas, e aí é bem legal de fazer isso. Então, eu compartilhei a tela com eles, assim, né? Ou eu botei no telão, para os online eu compartilho a tela, para os presenciais eu coloco no telão. E aí eu digo assim, mostra um quadro, uma imagem, assim, o que isso te faz lembrar? E aí eles falam e eles têm que anotar. Então eu coloco assim, às vezes eu dou a folhinha, às vezes eu deixo livre. Imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4, eles têm que escrever o que eles vão sentindo vendo aquelas imagens, né? E aí é incrível, porque isso é um trabalho que desenvolve a imaginação, porque eu só estou vendo imagens abstratas, né? O desenvolvimento, então, para o que você está dizendo, né? O que você está dizendo, como é que era? Tá, agora sim, agora eu não estou falando bobagem, o que você está dizendo é aquele, realmente, que o warm-up era, os alunos vinham de fone e botavam música alta e o outro ficava lendo alguma frase, alguma palavra para ele tinha que ler os lábios e tentar adivinhar o que era. Para os alunos mais básicos, eu uso verbos, né? Expressões mais básicas. Para os alunos mais avançados, eu uso frases, né? Frases que, obviamente, eles já trabalharam em sala de aula, porque senão fica quase impossível de adivinhar. Mesmo mesmo na língua mãe, fica difícil de adivinhar. Então, com perguntas semelhantes à atividade número 15, né? A atividade número 15 era aquela que eles fazem perguntas aleatórias em áudio, né? Ou com as mesmas perguntas, a gente vai combinar com os alunos. Vocês vão fazer uma pergunta em voz alta e todos eles devem responder em voz alta ao mesmo tempo. Essa é outra técnica que eu utilizo, gente, tá? Por exemplo, assim, eu pego uma lista de perguntas que a gente já utilizou em aula e eles já sabem, eu digo todos ao mesmo tempo. Aí eu pergunto assim, o que você fez ontem? E eles todos falam ao mesmo tempo. Todos, né? E eles falam em voz alta. Por quê? Porque eu tenho que me sentir... É uma maneira de eu me empoderar falando a língua estrangeira. Porque vocês vão saber, como professores, vocês vão saber que tem alunos que, quando vão falar na língua estrangeira, eles fazem aqueles baixos tom de voz, né? O que isso que está me mostrando quando eles baixam o tom de voz? Eles estão me mostrando insegurança. Quando eu não tenho certeza do que eu estou falando, eu vou ficar tentando me escapulir de um jeito ou de outro. E isso é baixando o tom de voz, né? Deixando bem baixinho, porque eu não tenho certeza do que eu estou falando. Vocês já viram as pessoas que têm certeza do que elas estão falando? Elas falam de uma maneira que não te deixa dúvida. Ao contrário de quando eu estou inseguro. Então, eu digo para eles responderem em voz alta aqui. Ó, vocês têm que falar alto. Porque essa é uma maneira de eu empoderar os alunos, deles se sentirem poderosos falando aquela língua. Né? Deles se sentirem... a palavra certa não seria empoderar. Eu acho que é uma maneira deles se sentirem... se apropriar da língua, né? Essa língua é minha, eu estou aprendendo e eu sei falar ela. Eu sei falar ela tanto que eu consigo falar ela em voz alta, né? Então, isso é um teste que vocês podem fazer com qualquer aluno,
né? Se tu perguntar para um aluno que está atravessando a rua, não necessariamente atravessando a rua, mas longe de ti no pátio, dizer para eles assim, did you do your homework? Perguntar qualquer coisa em qualquer língua. Se ele se aproximar de ti e falar contigo, é porque ele se sente inseguro ainda. Se ele gritar lá do fundo, na língua que vocês estão aprendendo, tu vai saber que ele está se sentindo, se ele está se apropriando da língua. Por isso que surgiu aquela história, gente, não sei se vocês lembram um tempo atrás, para aprender inglês tu tem que ler, tu tem que sonhar em inglês. Não tem que sonhar em inglês, tem gente que nunca sonha, né? Mas o que a pessoa estava tentando dizer? Ela estava tentando dizer que quando tu sonha em inglês, tu está se apropriando da língua. Mas isso não é uma regra, né? Que toda pessoa que está aprendendo inglês vai sonhar em inglês e a pessoa que não sonhou em inglês não vai aprender, não é isso. Mas é que quando tu está te apropriando daquela língua, tu sonha em inglês, né? Para algumas pessoas, não para todas. Então, essa é um teste também. Faz uma pergunta de longe para o aluno, se ele gritar em inglês para ti, ou na língua que ele estiver estudando, tu tá vendo que ele está se apropriando. Só que muitos alunos têm dificuldade de se apropriar da língua que estão aprendendo. Muita dificuldade. Claro, é uma língua estrangeira, é muito difícil para nós, né? Nos apropriarmos de uma língua que não é nossa. Então, essa é uma maneira deles desenvolverem isso, eles falarem em voz alta, e eles só vão falar em voz alta, eles só vão gritar na língua que eles estão aprendendo, se os outros estiverem fazendo ao mesmo tempo. Né? E eu uso a mesma argumentação com eles que eu falei para vocês anteriormente, que eu digo para eles que eles vão falar em ambientes que outras pessoas vão estar falando. E essa argumentação é poderosa, né? Porque traz para a vida real. Porque o que eu vejo? Eu vejo muitas famílias achando que escola é uma coisa que não é vida real, e vida real é vida real, ou seja, escola é fictícia. E quando eles forem para a vida real, só um pouquinho, escola não é vida real, então, né? Então, assim, isso situa as pessoas dentro da normalidade. Aí, depois que eles falam todos ao mesmo tempo, que eu vou falando perguntas, eu faço o desafio, ó. Eu quero que vocês prestem atenção, aí eu pego aleatoriamente. Max, tu tem que prestar atenção na resposta do Luca enquanto tu tá falando. Enquanto tu tá dando a tua resposta, tu tem que prestar atenção na resposta dele e me dizer o que ele respondeu. Esse é o desafio, tá? E eles conseguem. Gente, eles conseguem. E aí eu faço a pergunta de novo, todos respondem, e eu disse assim, tá, fulano, o que tu respondeu? Eu respondi isso. E tu, o que o fulano respondeu? Ele respondeu tal coisa. Aí eu confirmo com o fulano se ele respondeu tal coisa. Isso é ótimo também para quando a gente está reportando informações e para quando a gente usa a terceira pessoa do Simple Present, né? Também é bom. E aí eu vou perguntando, tu ouviu a resposta do fulano de tal? Tu ouviu a resposta do fulano de tal? Tu ouviu a resposta do fulano de tal? Claro, quando eles se concentram em um colega, eles conseguem ouvir, mas não, óbvio que em todos é impossível, né? Mas é bem divertido. E o último, né, o desenvolvimento para perguntas aleatórias. O desenvolvimento para perguntas aleatórias, o warm-up era aquela que os alunos pegam com os seus celulares e fazem diversas perguntas em áudio, assim, uma depois da outra no grupo da turma. Várias perguntas em áudio, vão colocando. Aí eles todos escutam todas as perguntas, depois eles voltam para a sala, porque o áudio não dá para fazer todos ao mesmo tempo, então eu separo eles, né? Aí eles voltam para a sala e eles respondem uma das perguntas e os colegas têm que relacionar qual perguntas eles estão respondendo. Tá? Então, aqui, qual é o desenvolvimento para isso? Aí eu peço para eles fazerem um contrário, né? Peço para eles colocarem respostas aleatórias em áudio, e não perguntas. Respostas, porque como eles já têm noção, como eles já responderam as perguntas, eles sabem que respostas eles podem colocar, né? E resposta pode ser qualquer coisa. Ontem, semana passada, na frente do açougue, na padaria. Resposta pode ser qualquer coisa. Eu já notei que eles têm dificuldade, gente. E aí eu pontuo aí com vocês. Aluno apresenta dificuldade para elaborar uma resposta sem pergunta. Por quê? Porque eles já vêm de um background, de uma escola em que eles só têm que responder, eles não têm que perguntar, né? Certo? Na escola tradicional, eu só tenho que responder. Em nenhum momento eu pergunto. E muitos cursos de inglês sofrem com isso. Os alunos só sabem responder, eles não sabem perguntar.
Então, a gente tem que, como professores, a gente tem que estar ligado nisso, o aluno tem que aprender a perguntar também. Então, eu coloco, eles dão todas aquelas respostas, parará, 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 e aí eles voltam para o grupo, para a sala de aula, e aí eles têm que criar, formular perguntas para aquelas respostas, isso oralmente, tá? Eu, com os alunos online, eu faço de outra maneira, eu vou fazer com vocês, para vocês verem aqui. Com os alunos online, também, eu acredito que é tão divertido quanto os alunos que estão no presencial. Eu faço assim, ó, quer ver? Já mostro para vocês. Eu vou dar o documento para vocês escreverem também, para vocês não ficarem só assistindo, tá? Ó, eu vou compartilhar. Ai, hoje está lenta a minha internet, se vocês soubessem, hoje eu estava na escola, e a gente estava fazendo mudança, e aí eu fiquei sem internet. Daí eu fui para casa e não tinha internet em casa. Daí eu tive que vir para casa dos meus pais para ter internet e trabalhar. Tá. Deixa eu botar aqui. Eu vou botar em português, tá, gente? Faça uma pergunta. Eu vou compartilhar com vocês. Então, qualquer pessoa com um link para ser o editor, ou seja, vocês vão poder escrever no meu documento. Eu vou concluir. Opa, espera aí que eu não copiei o link. Copio o link e concluo. Vou colocar no chat para vocês, para mostrar como é que eu faço com os alunos das minhas aulas. Eu faço assim, ó. Ele ficou muito chocado. Vocês têm que criar uma pergunta para essa frase agora. Podem colocar em português. Não se preocupem em usar qualquer língua que vocês trabalhem. Pode colocar em português para ficar evidente para todo mundo, tá? Que tipo de pergunta tem essa resposta? Vamos lá. Podem escrever à vontade, gurias. Não precisa ficar com vergonha. Muito bem, é isso aí. A pessoa que fez essa pergunta aqui é uma pessoa criativa, né? Os alunos têm muito mais dificuldade. Aí eu começo a piorar para o lado deles. Eu vou lá e escrevo assim, ó. Quando ela viu a esponja, ela travou. Meu Deus do céu, o que isso tem a ver, Titia? Eu digo, não sei, usem a criatividade de vocês. E assim vai. Ou eu pego assim, ó. Aí, pronto. Abriu na página 31 e leu, pronto. Eles, como é que isso vai ser uma resposta? Essa é a resposta. Eu quero que vocês façam a pergunta. Tudo isso em inglês. Isso com os alunos no online, né? Esse com os alunos no online. Com os alunos no presencial, foi como eu disse para vocês ali que eu faço. Para estimular eles a falar, né? Eles gravam a pergunta ou a resposta e depois a gente discute no grande grupo. Ó, viu? Muito bom. Vocês são muito criativas, muito legal. Bem legal mesmo. Então, eu vou fazendo isso. Tem outra técnica que eu faço também, tanto com os alunos online quanto os presenciais, que eu faço assim, ó. Eu coloco um título de filme qualquer, em inglês, por exemplo. Tá? E aí eles têm que pegar e acrescentar uma palavra nesse título do filme. Daí, por exemplo, saiu O Clube da Luta dos Travesseiros, né? O Senhor dos Anéis de Saturno. E eles acham a maior graça disso, gente. A maior graça.
Isso eu geralmente faço no Padlet, daí fica as palavrinhas uma embaixo da outra. O Clube da Luta de Travesseiros, o Senhor dos Anéis de Saturno, saem umas coisas assim. Mas esse da pergunta é bem surpreendente, porque aluno não sabe fazer pergunta. Então, isso estimula eles a fazerem perguntas, estimula eles a pensarem em perguntas, né? Porque o que eles estão acostumados? Eles estão acostumados a só dar resposta, só dar resposta, só dar resposta, que o professor faz pergunta, 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 né? Mas quando chega a hora deles fazerem a pergunta, como é que fica? Então, eu faço muito o que a gente chama aqui de reverso, né? Eu faço o reverso, eu pego uma coisa que é básica e reverto, porque o aluno também tem que aprender o outro lado. Ok, girls, tá gravado, Alexandra, tá? E depois eu subo de novo e mando o link para vocês. Amanhã vocês já recebem o material completinho, certo? E qualquer dúvida, a Alexandra pode passar meu WhatsApp para quem quiser. Qualquer dúvida, podem me chamar, podem me encontrar nas redes sociais também. Podem ficar à vontade, gurias, tá? Bruna, deixa eu falar uma coisinha aqui. Você falou de uma ideia, do recadinho no saquinho. Você pode voltar nessa ideia aí, porque enfim, eu cheguei atrasada, quando a gente chega atrasada fica meio confusa a coisa, né? E eu acho que eu tive uma ideia em cima dessa da sua, mas você pode retomar para mim, por favor? Claro. Deixa eu só me lembrar onde é que é. Eu acho Você que falou aquela... de colocar as fotos. Ah, sim, tá. Não tá escrito aqui. Essa é o que eu falei, Isso. aleatoriamente no meio das ideias que me vêm. Assim, ó. Uhum. Numa turma, eu notei que os adolescentes, as crianças também, mas mais os adolescentes, eles gostam muito de receber recadinho em papel. Muito, Uhum. muito. Então, eu botei uma fotinho deles na parede, imprimi a fotinho, assim, no papel normal mesmo. Coloquei na parede, botei a fotinho da aluna e botei o nome dela, Mariana, e embaixo do nome dela eu grudo um saquinho plástico. E aí eu combino com eles e às vezes eu dou aula, eu dou tempo na minha aula. Ó, agora vai para deixar um recadinho para cada um. Mas eu tenho um aluno que chega, por exemplo, a aula começa 2 horas, eles chegam 1h30, meia hora antes, 1h30, para escrever recado para os colegas. Tá. E aí, toda a aula, a primeira coisa que eles fazem é checar se o seu saquinho tem recado. Nossa, isso é muito eu achei legal. interessante essa parte, porque eu já pensei no Valentine's Day, né? De colocar, já imaginei os envelopes, porque eu já fui na loja agora, comprei envelopes, viu, Carol? Comprei aí, ela pediu a Pro. Comprei os envelopes e já imaginei colocar fotos, envelopes embaixo e Também. colocando os recadinhos ali, né? Uhum. Tá? Entendi a ideia e dá para trabalhar no idioma, né? Sim. Legal. Outra atividade que agora eu lembrei, tu falou do Valentine's Day, lá em junho, que é a Semana do Meio Ambiente, da árvore, que esse monte de coisa que acontece, eu fiz com eles uma árvore, só o tronco, e dei post-it verde para todo mundo. E eles tinham que ir colando como se for para fazer a copa da árvore ali, né? O topo da árvore. Eles iam colando e ficou muito legal, cheio de palavras relacionadas ao meio ambiente. E aí ficou Sim. colado na sala de aula até o final do ano, e aquilo é um estímulo visual, né? Bem legal também. Tá joia. Obrigada. Imagina. Amanhã a Te gente tem mais vejo. um pouquinho. Então Tá é bom, isso. gurias? Obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Ai, tira uma foto, gente. Esqueci da Sim, foto. vamos, né? Foto. Pronto, printei. Obrigada. Imagina. Você manda para mim, Obrigada, Bruna? gurias. Mando sim. Tá joia. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.